Estou contando a história do pessoal aqui que a verdadeira música Single Ladies da Beyoncé, a música original não é Single Ladies. A letra original mesmo é daqui do Ceará. A letra é docinho de leite, o nome da letra. Ensina você a fazer um doce de leite. É uma receita. Se você não sabe fazer um doce de leite, você vai aprender agora, que a vovó ensinou há uns anos atrás para a Beyoncé e ela cantou em inglês e fez um grande sucesso. É mais ou menos assim a letra, ó. Oh, docinho de leite, oh, docinho de leite, oh, docinho de leite, oh, docinho de leite. Você pega o cocó, depois rapa o cocó, depois joga o coco e o leite. Você cheira o cocó, vê se o coco é novo, ó, joga na panela quente. Não esquece do açúcar, nem da margarina, e mistura tudo com leite. Aquece fogo médio, por 30 minutos, está pronto seu docinho de leite. Por que você não come meu docinho de leite? Por que você não come meu docinho de leite? Por que você não come meu docinho? Tem com coco, sem coco, tem de coco. Mais ou menos por aí. Eu quero